não sou mãe por uma única razão, que eu acho ótima, que é eu não quis. Isso Simples é fantástico, assim. isso é fabuloso. Conta Não, mais e pra gente. essa possibilidade de ter podido escolher não ser mãe é o maior. Inclusive, eu estava pensando sobre isso e eu achei muito paradoxal, né? Porque eu digo que a possibilidade de ter escolhido não ser mãe é o maior presente que a vida me deu. E é muito engraçado, porque a maioria das mães falam o quanto os filhos são o presente que a vida dá, essa coisa de presente que a vida dá. O maior presente que a vida me deu foi a possibilidade de escolher não ser mãe. Porque entre as não mães, que já é uma coisa minoritária, a maioria das pessoas ou quer ou é, e pronto, acabou. Tem pouca reflexão ainda sobre isso. Entre as não mães, pelo que eu noto, a maioria são mulheres que por algum motivo não rolou ser mãe. Muitas não mães gostariam de ter sido mães, gostariam de ser mães. E não rolou. Não quis. Eu não estou falando de maternidade natural, biológica, gestacional, não é nada disso. Mas as mulheres não puderam biologicamente e optaram por não adotar, ou enfim, não conseguiram. Não acharam a pessoa que não acharam a encarasse pessoa isso com para. elas. Não quiseram encarar isso sozinhas, né? Em carreira solo, por exemplo. Mas não é o meu caso. Eu tive a escolha. Porque quando eu casei, não que meu marido quisesse ser pai, para ele era uma questão tipo, se for muito importante para você, vamos conversar sobre isso. Sem dúvida nenhuma, ele propôs essa conversa muito mais do que eu. Eu não me passava nem pela cabeça essa ideia, nem como vontade, nem como dúvida, gente, me passava. Mas eu percebia ele mais aberto a discutir. Então, eu saber que se coisas passassem pela minha cabeça, ainda que dúvidas, eu tinha interlocução, eu teria uma possibilidade. E eu nunca quis. Então, eu ter podido escolher é um grande orgulho que É eu liberdade, tenho. né? Eu acho que é liberdade. A escolha é uma liberdade independente da escolha. A mulher que escolhe ser mãe também tem que ser baseado em liberdade, não em opressão, expectativa. Deveria, né, bem? É. Mas vamos combinar que não é bem assim, né? Já que estamos numa sociedade que meio que joga isso na mulher quase que uma coisa natural da vida ou uma obrigação social dependendo da família, dependendo do país. A exigência de ser mãe. Da sociedade que aquela mulher tá. Isso é uma coisa que desde criança, quem aqui, eu pelo menos, eu e todas as minhas amigas, a gente quando criança já escolhia nome para os filhos, já falava, brincava de quantos filhos que ia ter. Isso é muito comum, então isso acaba que vem de uma forma natural na vida das meninas. Nunca vi menino escolhendo nome de filho quando é criança, né? Então acho que isso vem um pouco empurrado na gente, assim, como uma forma natural de estar no mundo. Acho até que é natural do ponto de vista da natureza, sim. Né? Biologicamente, seres vivos, né? Nascem, crescem, reproduzem, morrem, é o que diz que é a vida de um ser vivo. Mas o ser humano que tem cérebro, hoje em dia tem a opção de escolher não ser, né? E eu acho que é uma... Você estando em paz com isso, que eu acho que é o que você demonstra, isso é muito bom, né? Eu acho que isso é um sinal realmente de liberdade. Nem todo mundo tem essa paz de definir não ter. E às vezes fica ali uma vida inteira, e se, né? É a valorização da escolha. É por isso que eu pensei muito na hora de falar de maternidade. Claro que maternidade permeou todos os nossos episódios, porque vocês duas são mães, e isso é uma parte muito grande das nossas vidas, porque eu mesmo não sendo mãe de ninguém, acaba que também me impacta esse fato. Mas eu resisti bastante a tratar esse tema como tema principal do podcast, exatamente por isso, porque eu acho um tema complexo e profundo e que remete também à relação, eu que não tenho filhos, mas a relação minha com a minha mãe. É uma coisa que eu enxergo. Por exemplo, quando você fala dessas imposições, dessas exigências, dessas expectativas sociais sobre ter um filho, eu me coloco eu tento fazer uma big picture, assim, sabe? Olhar um pouco de longe como é que é o contexto de eu não ter um filho nos outros. Não que isso me afete ou me abale, mas eu acho interessante, assim. Tudo bem que um pouco é por preguiça, eu poderia pesquisar mais sobre esse assunto, mas me interessa bastante
as pessoas que optaram por não ter filho, porque eu não me sinto muito representada. Não que eu acho que eu precise de representação, não é isso, mas eu tenho curiosidade. Porque a única coisa, uma das coisas que me faz pensar que eu não tenho filho é uma falta de referências. Porque mesmo eu estando muito tranquila e muito feliz e orgulhosa da minha decisão, como é o futuro de uma pessoa que não tem filhos? As pessoas da minha família, todas tiveram filhos. Eu não conheço pessoas que não têm filhos. Comigo é o contrário. Mais velhos. Com você é o contrário? A minha família tem várias que não tiveram filhos. E isso, inclusive, impactou na minha decisão de ter filhos. Quando eu vejo, né? Nem todas estão vivas mais. Mas, assim, algumas, assim... de olhar para as minhas tias avós que não tiveram filho e eu ficar pensando assim, quando eu tiver na idade delas eu vou preferir estar com ou sem filho. Inclusive isso impactou na minha decisão de ter 2 filhas. É mesmo? De ter o segundo filho. Eu sempre pensei, porque tem isso assim, aí falando até da minha decisão de ser mãe, né? Nunca foi uma coisa assim muito... Ai, quero ser mãe, ai, bebês... Não, nunca foi pra esse lado romântico. Nunca romantizei isso. Sempre foi uma coisa mais racional. Eu sempre achei assim... eu preciso ter filhos que eu tenho certeza que isso vai me evoluir como ser humano. Foi uma decisão... Sério? eu sempre pensei Gente. isso. Eu sempre achei que filhos me fariam evoluir como ser humano e eu tava, assim, certíssima. Porque depois que eu fui mãe, eu acho que eu evoluí muito como ser humano. Eu tomei todos os tapas na cara da vida que eu sabe, que os filhos dão na gente, né? Cara na bunda, na orelha. Exatamente, da gente ter que repensar a nossa forma de ser no mundo para ser exemplo, a repensar o meu grau de paciência, meu grau de tolerância diante de alguém que não é aquilo que você jogou de expectativa ali, aquilo que você imaginou, aquilo que você idealizou, não é. E aí, quando você tem mais de um, igual nós temos, a gente sabe também que cada um é de um jeito. Sim. Então, isso tudo molda a gente e evolui muito. Mas o fato de, depois que eu tive a primeira, decidi ter a segunda, também o fato de eu ter muitas tias avós que não têm filhos, me fez também olhar e pensar, eu prefiro ter... Grau comparativo. Que delícia que você olhar teve grau assim, comparativo. caramba, quando eu tiver velha... Eu vou preferir ter tido 1 ou 2. Gente, eu nunca pensei assim. Olha que racionalidade que a Mas pessoa eu pensei, tem. eu tenho 2 meninas, né? Eu tenho... Opa, trombei numa coisa aqui. Eu tenho a Clara, que tá com 9, e tenho a Ana, que tá com 7. E eu nunca... Não fui essa criança que sonha com filho, que pega a boneca, vou ter tantos filhos, vou dar os nomes. Não, nunca fui essa pessoa. Mas também nunca sequer considerei a possibilidade de não ter. Uhum. Porque eu acho que eu fui muito no fluxo ali. Eu venho de uma família grande, muitas tias, muitos primos, meus pais tiveram 4 filhos, então Foi pra mim natural. era uma coisa natural. Mas eu hoje, analisando isso tudo, eu percebo que talvez tenha me faltado esse momento de refletir o outro lado, sabe? Era isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, que bom esse negócio que você teve grau comparativo. Eu não tive nenhum, assim. Pra não falar que eu não tive nenhum, minha avó tinha uma, não sei se era tia ou prima, uma pessoa que era mais ou menos da idade da minha avó, que eu conheci quando eu era criança, já era uma pessoa bastante idosa, era mais velha que a minha avó, que era uma pessoa sem filhos. Chamava Tia Eva. E eu lembro de ir uma vez num apartamento da praia da Tia Eva. Minha avó foi visitar esta tia e eu fui. E era uma senhorinha, bem senhorinha mesmo, tipo, já na época já devia ter 80, isso sozinha no seu apartamentinho na praia, porque o marido tinha morrido. Ela falava muito desse marido, mas não de uma forma ressentida ou em luto, de uma forma muito alegre, eu não conheci. E eu lembro de achar, ela não teve nenhum filho, ela tem um apartamento aqui na praia, ela vem, eu achei maravilhoso. Eu amei Tia Eva. Grande Tia Eva. Eu achei, gente, que Tia Eva, assim... Você não pensou que tia Eva podia ser solitária, não? Na época Podia isso se não me sentir ocorreu. solitária? Talvez eu hoje eu pensasse, mas ela tinha uma leveza, uma alegria. É porque ela não parecia uma solitária, satisfação. né? Talvez ela não fosse. Gente, eu juro pra vocês, isso que eu tô contando é uma coisa que eu devia ter 6 anos, essa lembrança.
Talvez ela fosse em algum momento, naquele momento ela tivesse muito alegre e feliz. Mas eu lembro de achar, e é uma ligação que eu tenho com a vida, é muito através da estética, eu lembro de achar estético. De achar que amor o apartamento da tia Eva. Que amor que ela que decidiu todas as coisas do apartamento da tia Eva. Que bom que ela vem pra praia quando ela quer. E que ela vem sozinha, ela pega um busão e vem. Eu achei aquela autonomia da tia Eva muito estética, muito... E isso, imagina, eu tô lembrando agora, porque agora mesmo quando você falou, né, que tem exemplos, eu não lembrava que eu tinha esse exemplo.